esclarecidas. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, é um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e tem como propósito contribuir para a permanente melhoria da qualidade do ensino oferecido. Os cursos de universidades públicas e privadas receberam notas de 1 a 5. 25% ficaram com as notas 1 e 2 e têm muitas deficiências. A maioria, 53,6%, recebeu nota 3. Do total, 21,4% tiraram notas 4 e 5. São cursos muito bons e excelentes. Os cursos de enfermagem e educação física da FGF foram avaliados e é com satisfação que anunciamos o resultado do ENAD 2007. Em enfermagem, apenas os alunos ingressantes foram avaliados, portanto, não há comparação final. Já o curso de Educação Física, em que houve a avaliação dos ingressantes em 2005 e dos possíveis concludentes do final de 2007, obtivemos nota 4, escala de 1 a 5, a maior nota entre as instituições de Fortaleza. Este resultado é extremamente positivo e indica o acerto do trabalho de toda uma equipe administrativa e acadêmica que, ao longo dos anos, vem implantando um inovador modelo de gestão acadêmica com ampla utilização da tecnologia em benefício da qualidade dos processos educacionais. Agradecemos e parabenizamos a todos que participaram e participam direta ou indiretamente deste trabalho. Atenciosamente, direção da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá! No programa Destaque desta semana vamos conversar sobre o livro Wanda Sidou, Guerreira da Liberdade, com o professor universitário, advogado e escritor Ari Otton Sidou. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, o senhor é autor de livro, fale sobre ele. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer a homenagem e a lembrança de me convidarem aqui para falar sobre o livro da minha irmã, que eu escrevi sobre a minha irmã, doutora Wanda Sidou, com o título Wanda Sidou, Guerreira da Liberdade. Este livro, antes de mais nada, quem era Wanda Sidou? Wanda Sidou era uma advogada militante que na década de 60 e 70, ela dedicou toda a sua vida, todo o seu talento, toda a sua inteligência, não só em favor dos menos aquinhoados, para os quais ela dava sua orientação jurídica, sem receber nenhuma remuneração, e também se dedicou na defesa dos presos políticos. Ela, juntamente com Pádua Barroso e Jean de Porto, formava um trio daqueles advogados que, naquela época da ditadura, tinham a coragem, a fibra de enfrentar a truculência da época, defendendo os presos políticos, e na tribuna, ela, juntamente com seus colegas advogados, Pádua Barroso e Jurandir de Porto, denunciava as torturas, denunciava os maus tratos daquela época em que os nossos presos políticos estavam sendo submetidos. Como foi que surgiu a ideia do senhor escrever o livro? Bom, eu fui procurado primeiramente pelos meus familiares, pelas pessoas, meus irmãos, meus sobrinhos, que diziam que davam a mim a responsabilidade de escrever este livro como uma espécie de, para resgatar a memória daquela que tanto se dedicou na luta pela liberdade. Então, eu procurei na época, e como na sua morte, há 15 anos, eu recebi dela, aliás, após sua morte,
eu fiquei com todo o seu acervo bibliográfico e documental, eu procurei me abebeirar daquilo e mergulhar na essência do trabalho daquela heroína. Então, eu resolvi escrever este livro. E este livro tem uma característica toda especial, porquanto é um livro histórico. Por quê? Porque na primeira parte, em que eu abro o livro com a sua biografia, e a primeira página deste livro, eu tirei de um belíssimo depoimento de Cid Carvalho, que diz: os novos advogados devem conhecer a trajetória de pessoas assim, a fim de que a difícil arte, que é a nossa, nunca se deixe manipular pela fraqueza ou pela covardia. Cid Saboia Carvalho. Então, eu iniciei com a biografia da Wanda. E nessa biografia eu procurei inserir alguns artigos que foram publicados na época do seu falecimento, há 15 anos. Artigos que foram, inclusive, reportagens sobre ela no dia seguinte de sua morte, publicada aqui na nossa imprensa. Na segunda parte do livro, eu coloco o álbum de família, em que aparece a Wanda desde criança, adolescente, como formada em Direito, juntamente com a nossa família, com a minha mãe, com todos os irmãos e cunhados. Depois eu faço um depoimento, eu colhi depoimento de umas 30 personalidades que com ela conviveram, que com ela trabalharam, integraram o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, pessoas que foram defendidas por ela, pessoas que naquela época buscavam sua ajuda, sua orientação. Então eu busquei de uma maneira bem eclética o depoimento de todos eles. Eu iniciei esse depoimento com o cardeal Aloysio Loscheider, que ainda vivo, eu tive a oportunidade de com ele conversar, e ele deu o seu belíssimo depoimento verbal a respeito da Wanda, e eu perguntei a ele: Dom Aloysio, o senhor poderia botar isso por escrito para eu publicar neste livro? Aí ele me mandou o depoimento que eu transcrevo. Depois eu faço aqui uma relação em ordem alfabética, porque não existe ninguém melhor ou mais importante ou menos importante. Então aqui nós temos depoimentos belíssimos, como de Arthur Eduardo Benevides, Blanchard Girão, de saudosa memória. Blanchard também fez um artigo belíssimo, ainda vivo. Ele fez um artigo sobre uma estátua para Wanda. Esse artigo é antológico e eu transcrevo aqui neste livro. Então, Benedito Bezerril, Calvino Pereira da Silva, que com ela trabalhou na ordem, esteve lá na ordem dos Advogados, Carlos Roberto Martins Rodrigues, Cid Carvalho, Cláudio Pereira, Consuelo Lins, Francisco Alto Filho, Zé Genuíno, hoje deputado federal por São Paulo, Zé Alberto Rola, Juarez Leitão, Jurandir Porto, Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza, Itelvina Marli Góes Sampaio, Luiz Cruz de Vasconcelos, Moema São Tiago, Mônica Barroso, Mário Albuquerque, Nildes Alencar Lima, Pádua Barroso, Papito de Oliveira, Rosa da Fonseca, Renê Barreira, Tarcísio Leitão e Valdemar Menezes. São pessoas, muitos destes foram defendidos pela Wanda, como Genuíno, como Moema São Tiago, como Maria Luísa Fontinelli, Rosa da Fonseca, Alto Filho, que teve também uma participação, ele, embora sendo cliente do Pádua Barroso, mas também teve uma participação também junto à Wanda. Então, estas pessoas, estas personagens, também ilustraram e enriqueceram muito este livro, porque cada depoimento é o mais lindo, é o mais importante, fornecendo documentos, fornecendo dados que enriquecem perfeitamente a história da Revolução no nosso país. Em terceiro lugar, eu coloco aqui neste livro as homenagens que ela recebeu. Inclusive,
a Rua Wanda Sidot, Rua Doutora Wanda Sidot, que em 1993, pasmem, em 1993, a Rosa da Fonseca, quando vereadora, propôs e foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. E somente em 2008, a prefeita Luziane Lins, gentilmente, baixou o decreto, assinou o decreto em que criou a Rua Doutora Wanda Sidot, ali perto do Castelão. Aliás, muito boa, muito boa. Então, eu transcrevo aqui o decreto da prefeita, homenagens que ela recebeu da Universidade Federal, da Universidade Estadual, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, de várias outras entidades, da Associação dos Professores. Então, eu transcrevo aqui facsímile de todos esses documentos. E o que uma parte importante deste livro, que caracteriza a importância dele no ponto de vista histórico, eu transcrevo cartas que ela recebia da Anistia Internacional. Cartas que vinham de quase todas as partes do planeta. Da Holanda, da Alemanha, da França, da Itália, da Suíça. Então essas cartas eu transcrevo. E transcrevo também a resposta que ela dava a essas cartas, nas quais ela informava como estavam os presos políticos, como estavam aquelas pessoas, a família, entendeu? E muitas cartas aqui, interessante, os personagens, pessoas que ele dirigiu esta carta, estavam preocupadas com a situação dos presos políticos na época e mandavam pedir informações. Então, essas cartas vinham em inglês, francês, italiano, alemão. Então, tudo isso eu tenho aqui documentado. E outra parte aqui, que eu acho que também faz parte, dá o cunho histórico ao livro, é o registro da imprensa. Jornais da época em que falavam sobre estudantes em julgamento, justiça militar, condena e absolve, julgamento de Aiberê do Amaral na auditoria, pena de 12 anos a 6 meses para os trotskistas, a auditoria condena 7. Então, jornais da época em que todos eles jornais enfocavam a participação da Wanda naqueles eventos, nas absolvições, nas condenações, muitas vezes, etc. Então, e por fim, o que eu acho que vai causar também grande emoção para muitos, que é cartões que ela recebia, mensagens que ela recebia dos presos políticos, muitas vezes em couro, em papelão, etc., com o nome Penitenciária Paulo Sarazate. Aí assinam com uma mensagem muito bonita que eles mandavam, assinando por todos eles. E eu coloco aqui o facsímile de todos esses cartões que ela recebia, que eu ainda guardo como um verdadeiro documento, como uma verdadeira preciosidade ao acervo da Wanda. Então, este livro, eu me orgulho de tê-lo feito, de tê-lo coordenado, pelo fato de ser um livro que eu tenho certeza que passará para a história como um grande documentário. De onde vinha tanta coragem? Na realidade, essa sua pergunta é procedente. A Wanda, desde criança, foi uma criatura precoce. E ela sempre se notabilizou em todo canto onde ela estava. Tanto é que ela terminou o curso primário da época com 9 anos de idade. E só podia entrar para o curso ginasial com 11 anos. Então, ela, pelo fato de não poder fazer o curso ginasial aqui, não poder se submeter, ela foi para Aquiraz para trabalhar com a tia nossa, Lia Sidot, que era diretora das escolas de Aquiraz. Então, ela dando aula para as coleguinhas, para as pessoas do mesmo nível, da mesma idade, se preparando, inclusive, para submeter o exame de admissão que fez no Liceu do Ceará, com o primeiro lugar do primeiro ao último ano. E na Faculdade de Direito,
ela também brilhou sempre com o primeiro lugar. E só perdendo no último ano para o colega dela, também brilhante, Omar Mota de Carvalho Paiva. Esse colega dela era também muito brilhante, muito inteligente. E a Wanda, à época, já no 5º ano de Direito, já estava com militância política, porque a Wanda integrava os quadros do PCB. Então, desde essa época, lhe foi dado esse fervor, esse amor, essa garra pela defesa dos presos políticos, pela defesa dos princípios de liberdade, de igualdade, né? Então, essa coragem dela eu acho que é inata dela, porque enfrentar, na época da Revolução, você não vivenciou esta época, mas quem teve a oportunidade de viver aquela época dos anos 60, 70, então pode muito bem ter uma ideia da coragem de uma mulher enfrentando os militares, enfrentando a Polícia Federal, enfrentando o que eles chamavam doicode, que era um órgão repressor. Uma mulher dessa ter a coragem de, na tribuna, diante dos militares, denunciar, lutar, defender intransigentemente, denunciar torturas que eles ocultavam. E ela chegava, denunciava, se colocando, quer dizer, pondo em risco a própria segurança dela. Agora, dir-se-ia, mas ela não tinha medo de ser presa? Tinha, e para isso o que é que ela fazia? Ela conhecia perfeitamente a Lei de Segurança Nacional. E essa Lei de Segurança Nacional era uma lei tanto quanto rígida, e ela, conhecedora mais do que ninguém, ela sabia perfeitamente o que deveria fazer e o que não poderia fazer. Por quê? Porque se ela desse oportunidade, as garras da ditadura iriam tragá-la indubitavelmente. Então ela sabia que ela era muito mais útil à antirrevolução estando do lado de fora, ajudando, defendendo aqueles que precisavam dela. Ela não foi presa? Não foi presa. Ela chegou a casar, ter filhos? Não, ela era solteira, e como tal era uma criatura que poucas pessoas eu vi com maior amor filial do que ela. Minha mãe, já prestes a morrer, já nos últimos anos de vida, a Wanda era de uma dedicação formidável. A Wanda muitas vezes trocava o dia pela noite. A minha mãe tinha uma enfermeira, mas ela passava a noite acordada porque não confiava na enfermeira nas horas em que minha mãe tinha que receber medicamentos, etc, etc. Então, nesse livro eu digo isso na biografia dela. Como foi ser irmão de uma mulher tão forte, tão guerreira? Como é que o senhor se sentia, tendo como irmã? Minha irmã, olha, eu via na Wanda não só uma irmã, eu via na Wanda uma orientadora, eu via na Wanda uma pessoa, olha, diariamente, semanalmente, eu ia, após a morte da minha mãe, eu ia semanalmente, sábado à tarde, visitá-la. E lá eu trocava ideias com ela, ela me contava o andamento das atividades políticas, das atividades jurídicas, nós trocávamos ideia. E eu via na Wanda mais uma orientadora, uma criatura que toda e qualquer dúvida que eu tinha, em qualquer ramo do saber, eu trocava ideias com ela e era muito bem orientado. Então, a Wanda, para mim, quando ela desapareceu, morreu uma irmã, uma amiga, uma líder, uma orientadora, em suma, era tudo para mim. Como foi a morte dela? Ela foi acometida de um câncer no intestino e passou ainda uns 2 anos tentando se livrar desta moléstia, mas, lamentavelmente, veio a falecer em agosto
do ano de 1993. Ela temia que a mãe, que os irmãos, enfim, que fossem perseguidos? Não, ela não temia. Nós é que temíamos por ela. Primeiro, porque a ideologia que ela defendia era própria dela. Agora, nós, principalmente eu, que estava aqui sempre com ela, muitas vezes eu digo isso, quantas vezes eu recebi telefonemas da Wanda me perguntando: Ari, estão alguns carros rondando aqui em casa. Ela morava na Avenida João Pessoa. Tem alguns carros rondando aqui e são carros suspeitos. Onde você poderia vir me buscar, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma audiência, eu digo: Wanda, pode aguardar que eu irei buscá-lo, porque ela só andava de táxi, ela não tinha carro, andava de táxi. Então eu ia buscá-la e muitas vezes eu tive que fazer rodeios por veredas e etc e tal para chegar a um ponto do destino, por causa, às vezes, para evitar ser seguido. Então eu tinha medo por ela, mas ela era uma destemida, ela era uma criatura que tinha o escudo do valor que ela tinha, além do mais, do idealismo pelo qual ela defendia. Então ela era uma criatura destemida, era uma guerreira no sentido próprio da palavra, guerreira da liberdade. Ela chegou a ser perseguida em algum momento? Chegou a ser perseguida? Muito. A Wanda chegou a um ponto, era tão destemida, que ela chegou a ser denunciada pelo promotor militar. E como na auditoria tinha um outro, ela foi denunciada, eu não me recordo por quem, mas um promotor, eu não me recordo, eu sei que ele não aceitou a denúncia, a auditoria recorreu e o Superior Tribunal acatou o não recebimento da denúncia. Mas ela foi muito perseguida. Eu não estou dizendo, ela procuraram por todos os meios tirá-la de circulação para exatamente evitar que aquela ali, a Wanda, no caso de ser da advogada dos presos políticos, era uma pedra no caminho da Revolução. Então, eles procuravam, por todos os motivos, tirá-la de circulação. Mas ela foi tão intrépida, tão corajosa, que não deu margem a que eles fizessem nada com ela, porque ela sempre andava par e passo, caminhando ao lado da Lei de Segurança Nacional. O senhor se espelhou nela para seguir a carreira de advogado? Não. Lá na nossa família nós temos 3 advogados. Somos 6 filhos. O mais velho é jurista, é o doutor Zé Maria Otton Sidou, que é o presidente da Ordem dos presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, no Rio de Janeiro, jurista, autor de vários livros publicados. Temos a Wanda, que foi falecida, e eu, quando, por ocasião da Revolução de 64, eu já era bacharel em Direito. Agora, eu enveredei mais pelo magistério superior. E aqui, na FGF, onde eu fui um dos fundadores, hoje eu sou professor do curso de Direito, na cadeira de Teoria Geral do Estado e Direito Romano e Ciência Política. E no curso de Letras, sou professor de Latim. Com todas essas atividades, o senhor ainda tinha tempo para escrever? Ainda conseguiu reunir tempo para escrever o livro? Olha, a gente, além do mais, a minha principal atividade, além do magistério, eu sou presidente da Associação dos Professores do Ensino Superior do Ceará. E a querida APESC me toma bastante tempo. Mas o fato do querer bem, do fato de amar a categoria, o fato de amar a minha atividade, eu estou sempre pronto para arranjar sempre tempo para fazer tudo aquilo que eu desejo. E o magistério, para mim, é um diletantismo. Por quê?
Eu sou aposentado, sou professor titular aposentado da Universidade Estadual do Ceará. Mas, para não parar, eu dou aula aqui na Salete, sou fundador daqui, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, e com isso, muito orgulho para mim, sou do tempo ainda da Gama Filho, e dou aula aqui no curso de Direito e no curso de Letras, e no Instituto Teológico e Pastoral, que é o Seminário da Prainha, onde eu estudei, eu dou aula de latim, para os seminaristas e para os padres. Quanto tempo o senhor demorou para escrever o livro? Entre um livro desse é um problema para a gente escrever, porque demanda muito trabalho, muito tempo. Se o livro fosse só baseado nas minhas informações, eu acredito que eu teria terminado o livro muito rápido. Mas eu dependi muito da colaboração de terceiros. E você sabe o que é? Outras pessoas morando em Brasília, no Rio, em São Paulo, para me mandar um documento desse. E às vezes eu voltava para fazer revisão para isso. Então o livro demorou mais ou menos 2 anos para ser concluído. O senhor tem outros livros publicados? Pretende escrever outros? Pretendo. O meu projeto já ainda está em andamento. Eu tenho livros de contos que logo após esse eu pretendo publicá-los. Esses contos já estão todos prontos. E pretendo também escrever um livro de direito romano para os acadêmicos do curso de Direito. E também um livro, talvez até de latim, que eu já tenho uma apostila pronto para se tornar um livro do curso de latim, que é a bibliografia é muito pobre nesse sentido. Então, eu estou trabalhando no sentido de levar a cabo esse meu intento. Professor, nosso programa está chegando ao final, mas antes eu gostaria de pedir para o senhor fazer suas considerações finais. Bom, eu só quero agradecer a atenção que sempre tenho recebido da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. E dizer para vocês que este livro que eu escrevi sobre a minha querida Wanda, de saudosa memória, tenho certeza que ela, lá onde ela estiver, e eu tenho certeza que ela estará num bom lugar, porque ela fez jus a isto. Tenho certeza que ela, neste exato momento em que todas as atenções estão voltadas para ela, ela deverá estar dizendo lá em cima: eu não mereço isso, fiz tudo isso salvaguardando minha condição de cidadã em defesa da nossa liberdade. Muito obrigado. Obrigada. No destaque desta semana, falamos sobre o livro Wanda Sidou, Guerreira da Liberdade, com o professor universitário, advogado e escritor Ariotton Sidou. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.